Oi gente, aqui é o Carlos. Há mais de 30 anos fui para a Califórnia, me formei e fiquei. Hoje nós temos a companhia de skate mais famosa no sul da Califórnia. A minha paixão hoje são carros clássicos e carros off-roads, como vocês veem, diversos Land Rovers. A minha paixão são minhas gêmeas e minha mulher. E voltamos ao Brasil uma vez por ano em busca de férias e aventura. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou conversando com o Plínio. Ele fez a gentileza de encontrar com a gente para contar a história dessa coleção de carros que a gente vai mostrar para vocês. Desculpe meu português, porque eu vou tentar fazer uma mistura de inglês e português. Sem aqui. problema nenhum. Tem cara. Esse local é um local secreto. Ele vai contar um pouco da história desses carros clássicos e do que ele faz, que é uma oportunidade única, né? Porque não há muitas coleções de carros assim, dessa quantidade, variedade, condição, né? Principalmente. A qualidade dos carros, os critérios que a gente usa para comprar um carro aqui no Brasil é muito acima. E mesmo quando a gente traz de fora, a gente prioriza sempre a qualidade dos carros. Nós trabalhamos com alguns carros para restauração, mas não é muito o nosso foco. A gente prefere comprar um carro pronto do que um carro que vai ter que gastar um pouco mais e fazer e ter toda aquela dor de cabeça. Porque lá nos Estados Unidos, para vocês, é muito fácil você adquirir qualquer peça, qualquer carro. Sim. Aqui no Brasil se torna muito difícil por conta dos impostos, por conta de importação, por conta de tudo. Então a gente acaba sofrendo um pouco com essa problemática aqui no Brasil. Então a gente sempre prioriza trazer um carro pronto, porque é muito mais fácil, é muito mais barato e muito mais viável. Até porque a mão de obra no Brasil é muito boa, porém está cada vez mais difícil. Porque as pessoas mais velhas já pararam e as mais novas não querem dar continuidade. E não se especializam, então... Não se especializam, não sabem mais ou menos o que é. Esse é um problema que também existe na Califórnia. A gente tem um problema sério em achar mecânicos que trabalham em carros com dupla carburação. Eles querem todos usar esses diagnósticos de plugar no carro. Quer dizer, esses carros não têm esse tipo de coisa. A gente tem um mecânico lá em Miami que sempre faz uma revisão pra gente em alguns carros lá. Tem uma parte da coleção que fica lá. E ele é um mexicano. Ele é um mexicano e faz esse tipo de serviço pra gente lá. Mas não é muito fácil. Tem coisa que ele fala, não, isso eu não mexo. E aí já teve casos da gente ter que falar assim, porra, vamos jogar o carro fora, porque não tem o que fazer. E aí acabou no final de tudo, a gente conseguiu resolver o problema do carro. E o carro tá até aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, explicar um pouco da história. Legal. E como é que começou? Você é o dono dessa coleção? O seu pai, a sua família? Na verdade, o que acontece é o seguinte, tem alguns carros que são nossos aqui, que vem de família, realmente do meu pai, que a gente adquiriu aí no decorrer do tempo, mas a maioria dos carros que estão aqui são carros de clientes. Tem alguns carros que são nossos aqui, mas não a maioria. O que surgiu aqui a garagem, né? Meu pai, como mecânico de carros, ele sempre fazia uma revisão num carro, principalmente nos mais antigos, e por falta de tempo do proprietário, o carro ficava parado, e quando o proprietário resolvia sair, já estava tudo cheio de problema de novo, porque era carburador que entupia, a nossa gasolina aqui no Brasil é muito ruim. Era bomba de combustível que dava problema, era um punhado de coisas, freio que ficava parado, pneu que ficava quadrado. Então isso acabava acarretando em vários problemas. E aí era eu que cuidava da logística, da entrega dos carros, e sempre com muita amizade com os clientes. Eu falei, por que não criar um local para armazenar todos os carros e montar uma equipe só para cuidar dos carros? E essa equipe cuida da parte de manutenção, limpeza, funcionamento do veículo, no geral, tudo que um carro precisa para não ficar parado. E aí eu fiz isso aí, a garagem hoje já tem mais de 3 anos, e a todo vapor. A gente já pegou o segundo subsolo e agora está negociando o terceiro aí, porque o número de carros é muito grande que o pessoal quer trazer para cá. Então, esses clientes variados, eles pagam a porção dele relacionada com cada espaço? Sim.
Interessante. Isso, eles pagam uma mensalidade e aí nessa mensalidade tá incluso os custos, né, para manter o carro mensal. O que que é esses custos? A limpeza, o funcionamento, a calibragem do pneu, verificação dos fluidos. Dá uma voltinha pro pneu não ficar Dá uma quadrado. volta, justamente. E além disso, tem outros serviços que a gente oferece aqui também, que é serviços como mecânica, parte estética, funilaria, pintura, tapeçaria, elétrica. Então tudo que a gente pode fazer num carro, a gente cuida tudo num só lugar, entendeu? E é primordial isso, porque em São Paulo o problema é espaço, né? Justamente, a maioria dos apartamentos hoje, principalmente os apartamentos mais novos, não tem vaga, assim. Tem apartamento que até hoje é vendido sem vaga. É verdade. E quando tem uma ou duas vagas extremamente apertado. Então, o cliente não tem onde colocar. A maioria dos carros, inclusive eu tenho algumas coleções que ficam no interior. Não estão todos os carros aqui. Atualmente são mais de 100 carros que eu administro. E alguns carros ficam no interior. Então, parte de Olambra tem alguns, na Serra Negra tem mais alguns, e tem mais uns outros carros espalhados, porque é um local onde o cliente tem um pouco mais de espaço e consegue montar a garagem para colocar os carros. Mesmo assim, ainda não dá, porque a gente sempre brinca, não adianta. Se você faz uma garagem para 40 carros, quando você vê, você já está com 60. É verdade. É sempre assim, e aí acaba ficando a maioria dos carros aqui comigo. E a maioria dos que quem coleta, como eu, tem um problema vendendo os carros. Eu compro os carros com uma facilidade, mas na hora de vender eu declino propostas ótimas. Às vezes o pessoal pensa que eu sou louco, ninguém nunca pagaria esse X por esse carro e você não fala que não. Mas me dá um pé frio na hora e eu não vendo. Isso aí, é isso aí. Mas isso acontece muito, principalmente para vocês lá, é uma facilidade muito grande de negócio, né? Você compra carros com assim uma qualidade extraordinária, isso é muito legal. Então você olhar tudo isso e cuidar de tudo isso, tendo peça, tendo isso e aquilo, é muito mais fácil. Aqui no Brasil a gente meio que sofre com isso. Não é que não tem as peças, mas o custo é muito alto. É uma peça que às vezes a gente paga lá $100, vai chegar aqui no Brasil custando, sei, uns $600. É uma coisa absurda. Eu passei por isso sem experiência, eu passei pela Polícia Federal chegando e tinha uma caixa, eles me chamaram, eu nunca fui chamado pela polícia para investigar nada, mas eles viram uma caixa e falaram que produtos automotivos tem que pagar imposto, devia ter declarado, eu não declarei. E eles deixaram passar porque era para o próprio consumo, dessa vez pode ir embora, era um grill, né, de plástico do Land Rover. Mas falaram para não trazer produtos sem declarar, produto automotivo. Isso acontece bastante. Isso foi específico, interessante. Então tem um tipo de lobismo assim, para taxar peças para proteger o mercado brasileiro, mas não tem as peças aqui. O governo passado era mais fácil, era um governo de direita, era muito mais fácil para a gente quando a gente precisava comprar alguma coisa e trazer alguma coisa lá de fora. Claro, existem, a gente sabe, o limite para isso, né? Até onde eles deixam passar. Mas já teve casos de pessoas que às vezes traz sem declarar e aí perde as peças, perde tudo que trouxe. Isso é muito complicado, porque peças talvez que você nunca mais vai conseguir lá fora. Bem difícil. Então isso acontece, isso infelizmente trata-se da nossa realidade aqui no Brasil. E para importar carros tem que ser de 25 anos para baixo? 30 anos. Ou mais? 30 anos. 30 anos aqui? Entendi. 30 anos e assim... e qual é o custo? O custo é muito alto, né? O imposto é de 100%. Nossa, 100%, mesmo sendo 30 anos? Mesmo sendo 30 anos, o imposto é 100%. E existem pessoas que até deixam o carro lá nos Estados Unidos, esperam alguns meses para tentar baixar um pouco o valor do carro, para conseguir trazer um pouco mais barato, porque aí depois você coloca, tem o custo da importação, que é o frete, tem o imposto, tem o valor que você tem que pagar para um despachante aduaneiro, tanto de lá quanto daqui, depois tem a parte de documentação dos carros, então acaba sendo um valor bem alto. Um carro hoje de, sei lá, $15 mil lá, ele vai chegar aqui hoje, atualmente no Brasil, custando pelo menos uns R$180 mil a R$200 mil. Entendi. É bem alto. Bem alto. É bem alto. Você nota, existe esse... Porque no meu caso, carros clássicos eu compro para valorização. Eu diversifiquei o meu portfólio para ter imóveis e carros também, porque é um hobby que eu gosto. Legal. Eu foco em carros que valorizam mais quando eu compro do que carros que não tem variação de preço. Isso. Então, certos Mercedes SL
dos anos 80 não estão valorizando muito, eles não sobem dos anos 80, os antigos sim. Sim. Agora, há essa mentalidade entre seus clientes de comprar carros para diversificação do portfólio? Claro, sem dúvida, porque o que acontece é o seguinte, eu acho que todo mundo sempre pensa em ganhar, tem que gerar um lucro em cima disso. Então, geralmente, os carros que a gente compra lá fora, a gente tenta priorizar sempre comprar um carro mais raro, uma versão especial, ou às vezes um carro que aqui no Brasil a procura é muito alta, carros que lá fora já custam um pouco a mais, porque você traz para cá, então com o tempo esse carro vai valorizar aqui no Brasil. Então, realmente, a gente tem essa procura. É claro que muitas vezes você está lá nos Estados Unidos e você acha algumas coisas legais. Eu digo que está lá porque, com frequência, todos os anos a gente traz de 5 carros de lá. E a gente tenta priorizar, claro, os melhores carros, e a gente traz e vê o que é legal. Tem carro que a gente acaba comercializando aqui, e tem carro que a gente acaba comprando por aqui, porque a gente vai ver o preço lá fora, está muito alto, e aqui o cara está às vezes meio apertado e está vendendo um carro, você faz um puta de uma negociação. Exatamente. Então isso é legal, isso sem dúvida é uma das principais coisas que a gente prioriza aqui. Entendi. Como que se exporta um carro daqui para os Estados Unidos? Então, a exportação é feita assim, você tem que tratar com um despachante aduaneiro que cuida disso aí. Ele vai cuidar de toda a logística para você, toda a questão de imposto. O carro precisa estar apto a sair daqui, né? Ele passa por uma série de algumas condições. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, a gente exportou algumas Kombis para lá. E aí o pessoal, eu lembro que uma delas não funcionava o velocímetro e o pessoal foi bem chato, criterioso com isso. O carro teve que voltar de lá. Nossa. Já estava lá no porto, teve que sair de lá, trazer o carro de volta. Estava no Texas, algum lugar assim? Não. Tava aqui no Brasil ainda, em Santos. Aí, quando a gente teve que cuidar de toda essa parte, toda essa burocracia de funcionar o velocímetro, porque tinha que funcionar o velocímetro. Você tem que remover a bateria e a gasolina, o óleo, ou como é? Não precisa. Isso não, pelo menos não tem problema nenhum. Existe a opção de mandar em container ou em barco aberto, que você dirige o carro e para dentro do navio, do estacionamento? Geralmente a gente leva por container. Tem a opção sim de colocar o carro, até caminhões que já vieram para o Brasil de amigos, que vieram em barco aberto assim mesmo, estaciona lá e vem embora. Até porque não cabe no container, né? Exatamente. E, então tem essa opção sim. Então é bem legal isso é muito importante. Então cada vez mais a gente tem que tomar um pouco de receio para exportar um carro. O carro tem que estar em uma ótima qualidade, porque o pessoal dos Estados Unidos é muito criterioso, eles são muito exigentes. Tá certo, eu acho legal isso, porque da mesma forma quando a gente compra lá, a gente também é exigente. Então tem que ser entregue uma mercadoria muito legal. Você não pode mandar um carro projeto para restaurar lá? Não pode. Até existe forma de você mandar, mas é uma burocracia muito grande, entendeu? Teve um caso de um amigo nosso recentemente, que ele saiu daqui com um Ford 29 e ele foi até o Alasca, rodando. E ele fez toda a América Latina, enfim, passou nos Estados Unidos e tal, e chegou até lá o Alasca. E na volta quando chegou em Miami, ele resolveu parar a viagem e voltar de avião, porque ele já estava bem cansado. E ele e a esposa pegaram o avião e colocaram o carro no porto. Chegando aqui, o pessoal do porto aqui de Santos começou a fazer uma série de restrições. O carro ficou preso por mais de alguns meses. E ele pagando. O que você quer mostrar pra gente? Cara, eu acho que tem um pouco de tudo aqui, né? Esse aqui é um carro brasileiro. Não sei se o pessoal conhece muito lá. Essa é uma Romzeta. Esse carro foi o primeiro carro fabricado no Brasil, em 1956. Essa é um ano 58. Sobre a licença, porque tinha na Europa toda também. Isso, justamente. Eles pegaram a licença da Isetta lá da Itália, trouxeram para o Brasil e começaram a construir esse carro, que leva a marca Home, que é dos tornos Home aqui do Brasil, e Isetta, que era lá de fora. Esse é um carro muito legal de falar. Aqui também tem alguns americanos, né, que o pessoal conhece bastante, mas é muito legal da gente poder mostrar isso. Por exemplo, esse Chrysler Imperial 1959. Esse aqui foi um carro de época que brigava
diretamente com o Cadillac 59, né? Era um carro extremamente original. Esse carro pertenceu ao Museu de Nova York. A gente comprou lá nos Estados Unidos, mas logo depois que saiu do museu. E aí a gente comprou esse carro e o cara contou a história pra gente, todo o histórico do carro, e tem toda a documentação, enfim, isso é muito legal. É um carro que lá nos Estados Unidos você acha com um pouco mais de facilidade, mas aqui no Brasil é um carro muito raro de se achar. É um carro bem difícil. O mais raro seria de 2 portas lá, né? Isso, que aqui no Brasil eu conheço 2. Então, você vê como é interessante? Como você falou, às vezes compensa comprar aqui mesmo do que trazer de lá. Do que trazer de lá, justamente. Esse carro é um carro muito legal ainda. Muito legal. Boa parte do carro ainda é pintura original, interior ainda original de fábrica. E o carro fantástico. Ar-condicionado ainda, hein? Isso, e funciona. E funciona, nossa, funciona. Que luxo. O painel dele é incrível. É bem legal, aqui a gente tem mais alguns carros. Então esses carros todos eles ligam, eles funcionam? Todos os carros funcionam e tá em perfeito estado. Até porque precisa estar pronto para a hora que o cliente resolver andar, o carro tem que estar apto a sair. Esse é um padrão do Jay Leno Garage, do Jay Leno. Todos os carros do Jay Leno ligam e funcionam. É um padrão alto de manutenção. Justamente, isso aqui requer muita atenção, muito cuidado, muito trabalho. Nossa. Não é fácil. Por exemplo, esse carro aqui é um Ford Landau. Esse carro veio para o Brasil em meados aí dos anos 70, né? Final dos anos 60, início de 70. Esses carros vieram, primeiro era o Galaxy, depois o Landau. Esse já final dos anos 70, já início dos anos 80. Esse carro era o mais luxuoso que tinha no Brasil na época. Poxa. Era o carro que o presidente do Brasil andava. Então, para você ter um nível de luxo da época. Esse carro compõe um motor V8 302 com transmissão automática, e ele possui alguns detalhes do Lincoln. Então, esse Landau, esse carro foi um ícone da história no Brasil, né? De luxo mesmo. Ele compõe algumas peças, algumas coisas que foi baseada no Lincoln. Entendi. Lá fora. Tanto que você olha o símbolo aqui, que lembra o do Lincoln, né? Entendi. Então esse carro é um carro muito legal de se mostrar também e falar um pouco dele, né? Depois disso a gente pode entrar aqui em alguma linha dos nacionais, que por exemplo esse aqui é um Opala. Esse é um Opala luxo, 1978. Esse carro ele era um carro de uso comum no dia a dia das pessoas, né? Esse carro é um carro extremamente original, ele tem pouca quilometragem, tem 26 mil quilômetros originais. Ele é um carro de única dona. Único dono? É um carro de única dona. O interior dele é vermelho granate, um banco inteiriço. E ele compõe uma motorização aí de 4 cilindros com câmbio 3 marchas na coluna. Eles eram disponíveis também embaixo, a transmissão? Também. Só que era os super esportivos, né? Entendi. Os super esportivos da época era colocado assim como... E precisa, para você identificar um super esportivo, que imagina que tem gente que muda, né? Isso. Não faz um tributo do carro, né? Na verdade os super esportivos ele vinha equipado com algumas faixas, que era realmente, lembrava, as rodas já não compunha tantos cromados, era mais uma roda de ferro. Entendi. Com alguns detalhes. E hoje no Brasil um super esportivo desse modelo, por exemplo, vale muito mais do que um desse aqui, mesmo nessas condições. Entendi. Esse é um modelo mais novo, Commodore? Esse é o modelo Commodore, o Opala Commodore. Já é um modelo mais novo desse Opala. São linhas bonitas, eu gosto das linhas dele. É um carro bem esportivo, fastback. Justamente, isso aí mesmo. Eles basearam o carro Esse carro na verdade foi baseado no Opel. Ah, tá, então, certo. Ele lembra, se você olhar, ele lembra muito o Opel, né? Entendi, ele verdade. Foi baseado nesse carro e manteve essa linha. Foi um carro que fez muito sucesso no Brasil, por exemplo. Aqui do lado a gente tem o Fusca, né? Que é o Beetle. Esse Fusca, ele já não tá mais no padrão original. Ele já tá com algumas preparações que aqui no Brasil a gente gosta bastante de fazer, na verdade, né?
tem o carro original e tem o carro que o pessoal quer montar. Então às vezes o carro usa, por exemplo, as rodas de Porsche, ele usa painel de Porsche, volante Porsche. Entendi. Põe algumas opções aí que o pessoal vai modificando, né? Muito bonito. Mas esse carro também foi um carro que foi o carro mais produzido aqui no Brasil até hoje. Foi o VW Fusca, né? Com certeza, com certeza. E esse daqui? Cara, esse aí ele é um Puma GT. Esse carro ele é um super esportivo na época que não se podia existir importação no Brasil. Então era fabricado esses carros que era os fora de série, que diz aqui no Brasil, né? Carros que foram fabricados por uma indústria. E esse carro é totalmente de fibra de vidro e usa peças e componentes de outros carros. Por exemplo, a mecânica dele é uma mecânica Volkswagen 1600, a mesma que usava no Fusca. Ele era um carro assim que todo mundo queria ter. O Puma realmente, esse carro se encontra 100% original, até mesmo na cor dele. E é um carro que a gente restaurou recentemente, então o nível do carro é muito acima do normal, né? Ele é um carro conversível, como vocês podem ver. E qual que é mais preferido, o conversível ou o hardtop? Sem dúvida, na verdade é mais a proposta, né? O pessoal gostava mais desse porque final de semana baixava a capota. E, porra, nos anos 80 isso aqui quem tinha era realmente uma pessoa que era rei. Onde chegava ela era muito bem vista, né? Nossa. E existia esse carro, um outro carro que a gente pode mostrar aqui pro pessoal também é esse Volkswagen SP2. Esse carro é muito legal. Até inclusive tem bastante carro desse que está saindo do Brasil e indo lá para os Estados Unidos, né? Eu sou um dos candidatos, eu estou negociando um desse para levar. Legal. Para mim mesmo. Muito legal. Eles criaram a lenda de que a melhor coisa é você dirigir um carro lento rápido. Entende? Isso mesmo. O legal desse carro é porque ele é 100% de chapa, né? Então, não é de fibra como a maioria dos esportivos da época. E ele tem uma carroceria que saiu só no Brasil. Então ele é um carro exclusivamente que saiu somente no Brasil. E isso é muito legal, é um carro muito raro. E é bem baixinho. É bem baixinho, ele realmente dá aquela pegada de super esportivo. E aí mantém esse padrão de carro. O motor ficou assim, o performance dele ficou meio anêmica, né? Um pouco pálido. Ele ficou, na verdade ele ficou com o motor 1700 com uma relação longa. Então vamos supor que o Fusca 1600 aí chegava no seu 120 km por hora em quarta marcha, mas assim esgoelando, esse carro aqui chegava num 160 porque a relação era mais longa. Exatamente, entendeu? Não é tanto o motor, é a relação da transmissão, faz total sentido. Transmissão, justamente. Aqui do lado a gente tem um carro também que fez muito sucesso no Brasil, no meio dos anos 70, em 75 mais ou menos. Esse carro foi lançado no Salão do Automóvel no Brasil. Esse é um MP Lapper. E qual que é a relação? Você com certeza deve imaginar, olhando, falar, porra, mas eu conheço um MG. Esse carro foi feito uma réplica do MG, mas esse é um carro brasileiro também, que é um carro de fibra, que usa mecânica Volkswagen também, entendeu? Que também é um carro que fez muito sucesso no Brasil nessa época, porque era o que a gente tinha, era o que tinha na época. Eu lembro enquanto que lá nos Estados Unidos o pessoal tava andando de Cadillac, de Lincoln, aqui no Brasil a gente andava assim. Então é muito complicado. Era fechado para importação, né? Não tinha, não vinha. Os carros que tinha aqui eram do consulado. Ah, tá. Sempre do consulado. E era um luxo, era um símbolo de status esse carro. Justamente. Esse carro fez muito sucesso aqui no Brasil. Outro carro que a gente pode mostrar aqui são alguns carros pré-guerras, né? Que a gente diz pré-guerras, que são os mais antigos. Esses estão aqui desde quantos anos no Brasil ou foram importados recentemente? Não, a maioria desses carros já vieram para o Brasil há muitos anos, né? Então, desde essa época. E a gente possui um grupo aqui no Brasil que a gente faz viagem com esses carros recorrente. Nossa. Então a gente usa esses carros, coloca na estrada, anda 500, 600 km com esse carro, vai e volta. E às vezes com 30, 40 carros desse.
Olha, fantástico. Então isso é legal, isso é muito, muito legal. Esse Citroën também é muito bonito. Esse Citroën é um carro bem legal também, né? Já possui algumas modificações que foi feita, mas é um carro que também fez muito sucesso lá fora. Aqui do lado tem um carro que é muito raro, que é um Duran. O Duran, ele surgiu de uma difusão que teve da Chevrolet. O cara era um CEO lá da Chevrolet, ele saiu e fundou a própria marca, que foi a Duran. Duran. Acredito que esse carro seja o único no Brasil. So Duran is an American brand. De lá. Então, rodas de madeira, um carro totalmente original. A gente fez a restauração desse carro. Era um carro íntegro de época, mas que agora está num padrão muito... Posso abrir, Plínio? Claro. Deixa eu abrir aqui para você. Bateram a porta errada aqui. Droga. Aqui, então, fecharam aqui, ó. A manivela aqui. Você vê que o carro realmente é... Olha o painel dele, que bonito. Muito acima da média, banhado a ouro. Nossa. Banhado a ouro, a gente teve esse cuidado na hora de... Duran. Olha, Duran. Sempre tem algo que eu não sei mesmo, viu? Não conhecia o Duran. Tem muito carro que a gente muitas vezes não vê, né? Aqui são alguns ingleses, né? Que também fazem muito sucesso no Brasil. Esse é um Triumph MK3 Spitfire. Esse carro é muito legal. É um carro um pouco raro de se ver no Brasil. Logo do lado do MGA 1959. Esse aqui foi um modelo que fez muito sucesso lá fora e até hoje faz lá na Inglaterra. Ainda faz. Ainda faz muito sucesso. E aqui no Brasil também. É um dos carros que a gente usa bastante aqui no Brasil para viajar, enfim, fazer várias coisas nesse tipo de carro. Eu notei que não tem muito Porsche, não tem Porsches aqui. Tem bastante, tem muito. Aqui na nossa coleção tem alguns Porsches, mas fica no interior, não fica aqui. Mas tem bastante Porsche. Aqui no Brasil o pessoal é extremamente fissurado, tanto que os preços das Porsche subiram muito. Sim, e tem até da Ivemo, né, que é uma réplica perfeita. Isso, tem a Ivemo, tem algumas marcas que fizeram, por exemplo, tem eu acabei até esquecendo o nome agora, mas tem uma que até hoje, Chamonix, eles produzem as Porsches, aquelas mais antiguinhas, de 50, 58. Eles produzem aqueles carros até hoje como motor Volkswagen, né? E produzem esse carro até hoje, aqui no Brasil. A Chamonix, mas a Ivemo é a única que tem vidro com rolador de vidro, as outras não tem. As outras não tem, as outras não possuem nem vidro, né? Por causa de custo, provavelmente, né? Justamente. As fechadas ainda se acha, mas as abertas não. Eu gosto da Ivemo, dos fechados com... Aqui tem Impala, aqui uma outra Impala. Esse Impala é 64, 65? Esse é um 64 USS. Esse aqui é bem buscado, bem procurado lá na América. Lá o pessoal gosta muito desse carro, né? Especially aqui no Brasil também, por ela ser uma SS conversível, né? Ela era o que o melhor tinha no mercado nessa Qual época. o preço de mercado de um desse aqui no Brasil hoje? Varia em torno de uns 500 mil, 550 mil. 550 mil? É o que chega custando um carro desse se você for comprar lá fora. Certo, é verdade. Nessa condição é por aí mesmo. É um preço que você tem que mostrar. Então, hoje em dia o mercado brasileiro se baseia muito nisso. Quando sai um carro desse lá fora, quanto você vai gastar para trazer? Entendeu? E restaurar, ou seja, nessa condição, parece muito, mas se compra esse modelo mais barato, mas não esse nível de restauração. A hora que você colocar esse tipo de investimento para ficar assim... Não, aí vai muita coisa. Muito mais. É por isso que subiu tanto os preços dos carros no Brasil, né? Você tem um Cadillac, um Coupe de Ville aqui. Esse carro chegou recentemente nos Estados Unidos, ainda nem foi emplacado. E esse procedimento, o próprio comprador, o colecionador que trouxe? Não, sou eu que cuido dessa parte. Sou eu que cuido dessa parte aqui no Brasil. Agora, eu já abri uma notificação que chegou o carro no Brasil. Eu mando alguns números que eles fazem o requerimento. Com esse requerimento eu vou junto ao Detran, que cuida da parte de documentação do carro aqui no Brasil. Dou entrada para passar por uma vistoria lá com eles. Eles cadastrarem tudo, falar que está correto, e aí sai um certificado para que eu possa tirar uma placa. Entendi. Entendeu?
Poxa, na hora de trazer carro, então é com você mesmo, Plínio. Com essa experiência. A gente tem bastante conhecimento nessa área. Esse Mustang aqui, ele tá bem modificado. Tá bem modificado, ele não é original. Esse carro, ele é um Boss 302. Ele começou como um Boss, então? Ele começou como um Boss e por situações da vida aí ocorreu um acidente com esse carro. E na época a importação das peças ficaram muito caras e a gente precisou, por opção do cliente, modificar o carro. Então algumas peças foram refeitas de fibra e foi feita uma customização que era o desejo do cliente. Como a frente. Isso, como a frente que lembra um pouco do Shelby, né? Então foi feito a pedido do cliente. E esses outros modelos randômicos, assim, é por gosto, ou quem que já tinha aqui resolveu não vender? Na verdade, sim, era carros na época que marcou talvez a vida do cliente. E aí ele compra e traz para o Brasil. O exemplo dessa Cadillac aqui, esse meu cliente tem um carro desse que ele usa em Miami. E aí deu problema no carro lá e não resolvi o problema. E aí ele falou, eu vou vender o carro, vou descartar e tal, e eu vou comprar um outro. Ele comprou esse carro. Aí logo depois conseguiram arrumar de lá, ele acabou ficando com a de lá e trouxe essa pro Brasil. Legal. E tá aqui até hoje. Aqui essa outra Cadillac também chegou agora. Ainda também estamos fazendo a parte de documentação dela. Mas já tá tudo tudo sob controle. Nossa. Aqui em cima a gente tem mais alguns carros ali também, que é bem legal de mostrar. Eu gostei de ver seus Range Rovers e seus Land Rovers lá. Você viu? É esse que eu ia mostrar agora. Esse daqui, ó, esse é um Grand Wagoneer. Esse Grand Wagoneer aqui é demais, é um carro icônico na América, eu adoro, não tenho esse, também quero ter um desse. Esse carro, a gente tinha um desse no Brasil já, só esse que é era seu, uma outra Plínio? cor. Não, é do cliente. A gente tinha um desse na coleção e vendemos e acabamos se arrependendo e compramos um outro carro, que no caso esse aqui, né? O headliner está perfeito, o dash, olha o painel perfeito, com ar-condicionado. Isso, tudo funcionando. Parece que foi refeito alguma coisa, tem um cheiro de couro ainda novo. O couro a gente teve que refazer porque era um carro... Esse então, o colecionador vendeu e comprou outro? Ele vendeu um que ele tinha e a gente comprou esse aqui. Aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo? E o legal disso foi o seguinte, o carro que a gente tinha, a gente vendeu e comprou o mesmo carro. O cara tinha uma dessa, o cara que comprou nosso já tinha uma, que no caso é essa aqui, a gente comprou a dele de volta. E Plínio, qual é o valor de um carro desse aqui no Brasil, esse Wagoneer? Esse carro aqui no Brasil atualmente custa 350 mil dólares. Dólares não, perdão, reais. Vai dar uma média aí de uns 50 mil dólares mais ou menos. Tá bem mais caro, mas também tá bem mais condição dele restaurada, é outra. É um carro que eu já viajei algumas vezes aí, é um carro totalmente apto. Ele tá aqui porque eu tô fazendo alguns ajustes, porque daqui 2 semanas a gente vai fazer uma viagem com ele novamente. Olha. Então é um carro que a gente usa com bastante frequência aqui da coleção. Entendi. Ótimo, legal. E motocicletas? Não tenho motocicletas, até tinha algumas aqui. Aqui a gente tem um pouco dos carros dos anos 90, 2000, que marcaram muito também, né? Podemos começar aqui, que para mim é os carros mais emblemáticos que tem aqui, que é essa Range Rover Classic. Esse que é um carro bem raro, né? Qual modelo? Essa é uma Classic. Classic. A Sport, que no caso é essa aqui do lado, né? Mas esse carro, ele é muito emblemático lá fora e aqui no Brasil também. E é um carro muito usado também pela gente aqui na coleção, esse carro. É um carro muito legal. Ela possui alguns acessórios de época, né? Que são essas capas aqui que as lanternas têm. Isso é bem legal. E
É um carro totalmente apto ao uso, né, até hoje. Automático? Automático, motor V8. Um carro realmente muito emblemático. Existe, lá tem uma modalidade emergente, colecionar SUVs antigos. Aqui nem tanto ainda, né? Tá começando? Tá começando agora. Tá começando agora por causa da demanda do mercado do Brasil, que agora estão trazendo muita SUV, então você vê muito SUV. Então é mais frequente você encontrar pessoas hoje que gostam dessas SUVs e tem elas. Entendi. E coleção de como Land Rovers no Brasil tem se tornado cada vez maiores. E a maior coleção do mundo de Land Rovers está no Brasil. Tá no Brasil? Tá no Brasil. Nossa, não estava a par. Em que museu, em que cidade a gente acha? Com um colecionador. Com um colecionador. Com um colecionador, e é um pouco difícil o acesso. Interessante, você vê? O Brasil tem muita coisa legal, muito carro. Atualmente o mercado do antigo mobilismo no Brasil movimenta bilhões de reais. Então é muito grande o que movimenta o mercado do Brasil com relação aos antigos. E você acha que é uma modalidade de gente mais de idade? Como que é o jovem emergente, que está emergendo economicamente? Ali está investindo em carros clássicos, é uma modalidade velha? Sim. É que na verdade assim, hoje se tem um grande problema no nosso meio, até a gente tem um grupo de amigos, pelo menos uns 30 jovens, que a gente briga muito para trazer novas pessoas para o meio, porque a gente vê que muitas vezes tem um cara que gosta, que é uma pessoa mais velha, mas o filho não gosta. Então se torna uma coisa um pouco complicada, um assunto um pouco complicado, que a gente precisa talvez trazer à tona e falar assim, não, a gente precisa disso para manter a história desses carros futuramente. Exatamente, os millennials, né? Os millennials, essa nova geração, o paradigma mudou. Eles não realmente não querem ter carro, muitos hoje, eles nem querem comprar nada, eles querem usar mesmo. Uber. É isso mesmo. E é realmente a dor da gente, né? Colecionar por anos e anos e quando a gente vai descansar, a família, os filhos vendem tudo, né? Teve até um amigo meu que estava nos Estados Unidos agora fazendo intercâmbio. E aí ele conversando com um amigo lá, o rapaz falou assim, ele falou, porra, que saudade de pegar o meu carro e dar uma volta e voltar pra minha casa. Dele, como assim? Você pega o seu carro, sai sem ir pra algum lugar. Não tem porque, não tem lógica isso. Você tem que sair com o carro pra ir pra algum lugar. Dele, não, eu saio, dou uma volta e depois volto pra casa. Ele, não, isso não tem lógica. Pelo puro prazer de dirigir o carro. É claro, pelo puro prazer de estar com o carro. Eu também concordo, e é uma coisa que você não tem em carro elétrico, aquele som do carro, da combustão. Aqui, por exemplo, aqui do lado a gente tem alguns muscle cars, que é do Brasil aqui, né, que fizeram muito sucesso na época, foi os Ford Mavericks. Como vocês notam, o Plínio é muito conhecedor desses carros clássicos, né? Ele come e dorme. Aqui tem alguns Mavericks, fizeram muito sucesso aqui no Brasil também, e hoje a disputa para ter um carro desse no Brasil é muito alta. Qual é o nome? Maverick. O Maverick, certo. Isso. Compõe um motor V8 302 e... Na época, então, esse era o maior V8 que tinha? Era o maior que tinha, era o V8 302, e depois a gente começou a entender um pouco sobre Big Block, começou a ver uma coisa mais assim, mas até então o que tinha no mercado brasileiro era isso aqui. No Brasil, até a gente tem muito grupo de jovens que tem carros, mas carros mais acessíveis, como Fuscas, Brasílias, alguns carros mais viáveis para conseguir aqui no Brasil. Um carro desse para um jovem já é muito mais difícil, porque um carro desse hoje, o custo dele é muito alto. É 150 a 200 mil reais um carro desse hoje. E também a gasolina. O consumo é muito alto, peças é muito caras, enfim. E aquele é mais stock, é mais básico? Ele é mais básico, esse aqui já é mais uma versão mais luxo, né? E aquele lá a gente está terminando ainda alguns detalhes do carro. Esses pneus Hankook vêm da América ou é feito aqui? Não, a gente compra aqui, mas vem de lá. Vem de lá, entendi. Mas chega um custo muito alto aqui pra gente. Muito alto. Fantástico, fantástico. Olha, eu espero que vocês curtiram essa série de carros, essa escola, essa aula que o Plínio deu pra gente de carros clássicos. Vocês, amigos aqui no Brasil e lá na América, eu vou traduzir direitinho para todo mundo entender e obter o máximo de informação aqui desse vídeo.
Gente, obrigado por assistir esses vídeos aqui. Eu tô com o Plínio, vou me despedir. Por favor, se inscreva no nosso canal, subscribe to our channel e busque mais vídeos que vamos estar publicando. Desculpa aí o meu sotaque brasileiro, mas a gente tem uma paixão por carros clássicos. Volte sempre!